uma mulher apareceu viva em seu próprio funeral para se vingar do marido. Com 8 filhos adoráveis, um marido amoroso e um emprego estável, uma mulher do Burundi, na África, podia dizer que estava vivendo a vida que sempre sonhou. Embora ela tivesse experimentado muitos problemas e dificuldades no passado, esses dias tinham ficado para trás. Aquela vida onde ela precisava catar e implorar por comida tinha ficado no passado. No entanto, quando ela voltou para sua terra natal por um motivo muito importante, ela não tinha ideia de que tudo em sua vida estava prestes a mudar. Em 2004, Noela Rukundo deixou sua terra natal no Burundi para procurar um futuro melhor na Austrália. Seu primeiro marido havia morrido e a deixado com 5 filhos. Com grandes sonhos para os filhos, a viúva reuniu toda sua coragem e decidiu arriscar a sorte em uma terra estrangeira. Parecia que Noela tinha feito a coisa certa. Logo, ela encontrou um emprego e um bom lugar para se estabelecer com a ajuda de uma agência de reassentamento. Os australianos foram amigáveis e lhe ofereceram toda a ajuda possível. Seus filhos não tiveram problemas para se adaptar ao novo lar. Noela sempre foi grata pelas bênçãos em sua vida, especialmente quando uma grande veio novamente. Ainda dependendo da assistente social que ajudou ela e sua família a construir uma nova vida na Austrália, Noela visitava frequentemente a agência. Foi lá que ela conheceu Balanga Kalala, um refugiado recente do Congo. Como Kalala já sabia falar inglês, muitas vezes a assistente social lhe pedia para traduzir para Noela. Naquela época ela só conhecia Swahili. Foi durante esses encontros que os dois se apaixonaram. Noela era uma viúva com 5 filhos e Kalala também era viúvo. Ela logo soube que ele fugiu para a Austrália, depois que um exército rebelde atacou e saqueou sua pequena vila no Congo. Nesse ataque, sua esposa e filho perderam a vida. Sem nenhuma razão para ficar, ele decidiu começar uma nova vida em uma terra estrangeira também. Noela não tinha planos de se casar novamente. Ela queria dedicar sua vida a criar seus filhos. No entanto, quando ela conheceu Kalala, tudo mudou. Ele era doce e carinhoso e sempre a fazia rir. Além disso, ele aceitou completamente a situação dela. Em pouco tempo, Noela se apaixonou por Kalala. Não demorou muito e os dois decidiram viver juntos. Eles se mudaram para o subúrbio de Kings Park, em Melbourne, e Kalala tratava os filhos dela como se fossem seus. Nos anos que se seguiram, ela lhe deu mais 3 filhos. No entanto, ela também descobriu mais sobre a personalidade de seu marido. Noela não tinha nada a dizer sobre o marido quando se tratava de suprir as necessidades da família. Desde que ele veio como refugiado para a Austrália em 2004, ele trabalhou duro e logo encontrou um emprego estável. Ele trabalhou em uma fábrica de processamento de frutos do mar, antes de encontrar um emprego melhor como operador de empilhadeira em um armazém. No entanto, vivendo juntos sob o mesmo teto, Noela descobriu o lado violento do marido. Quando estava cansado, muitas vezes ele gritava e ficava bravo com pequenas coisas. Houve momentos até em que ele a machucou fisicamente. No entanto, depois da raiva, ele vinha até ela como um cordeirinho e chorava por perdão. Em vez de dar um basta na situação, ela muitas e muitas vezes relevou e se acostumou a perdoá-lo. Afinal, ele era seu marido e ela o amava. Noela foi criada por sua madrasta e, embora estivesse a milhares de quilômetros de sua terra natal, ela fazia questão de enviar lembranças a seus parentes na África. Graças à tecnologia, ela estava sempre atualizada sobre o que estava acontecendo por lá. No entanto, um dia, chegaram notícias nada boas de lá. Sua madrasta havia falecido e ela precisou ir para o Burundi para dar seu último adeus. Por causa do trabalho, seu marido não pôde acompanhá-la. De Melbourne, na Austrália, Noela viajou 11.000 quilômetros até chegar ao Burundi. Ela precisava fazer algumas coisas e, claro, comparecer ao funeral. Seria a última vez que ela veria a mulher incrível que a criou. Como sua casa no Burundi era pequena, Noela decidiu se hospedar em um hotel em Bujumbura. Ela estava se sentindo estressada, triste e exausta e sentia a falta do marido e dos filhos. Após o funeral, ela voltou para seu quarto no hotel para descansar um pouco. Bem na hora, o telefone dela tocou. Era de seu marido. Ela atendeu e imediatamente percebeu o som de preocupação na voz de Kalala. Ela estava se sentindo tão sozinha e sua ligação era uma das coisas que ela precisava. De acordo com seu marido, ele estava tentando falar com ela o dia inteiro. Ele perguntou como ela estava e Noela respondeu que ia para a cama descansar um pouco do dia difícil que teve. Em vez de dizer boa noite, Kalala a aconselhou a tomar um pouco de ar fresco lá fora. Noela sentiu que ele estava tão preocupado com ela que decidiu seguir sua sugestão. Noela não tinha ideia de que era o começo de algo que ela nunca pensou que pudesse lhe acontecer. Noela estava a poucos passos do hotel quando notou um homem se aproximando dela. Com tão pouco tempo para reagir, ela apenas percebeu que uma arma estava apontada para ela.
O estranho lhe disse algo que a impediu de gritar. Não grite. Se você começar a gritar, eu vou atirar em você. Eles vão me pegar, mas você, bom, você sabe, não é? Noela estava com tanto medo que parecia que seu coração iria explodir, e ela decidiu que o mais sensato a fazer era obedecer. Ele fez um sinal para que Noela caminhasse em direção a um carro estacionado na beira da estrada. Haviam mais 3 homens ali. Noela tentou parecer o mais calma possível. Ela foi forçada a sentar-se entre os 2 homens, e antes que o carro partisse, eles vendaram seus olhos. Noela não tem certeza, mas acha que o carro andou por uns 40 minutos. Nenhum dos homens disse uma palavra sequer durante o trajeto. Quando chegaram ao destino, ela foi tirada à força de dentro do carro e empurrada para dentro de um prédio vazio. Então Noela foi amarrada a uma cadeira. Em pânico, Noela ouviu um deles fazer uma ligação para alguém que parecia ser o chefe. Depois disso, eles começaram a fazer muitas perguntas estranhas para ela. O que você fez para esse homem? Por que ele nos contratou para fazer isso com você? Para Noela, nenhuma dessas perguntas faziam sentido. Ela apenas respondeu: qual homem? Noela não conseguia se lembrar de ninguém com quem ela teve problemas. Mas quando um deles respondeu a pergunta dela, parecia que ele tinha soltado uma bomba. A resposta do homem foi direta. Ele disse: seu marido. Ela gritou: isso é impossível. Kalala nunca faria isso. Vocês são uns mentirosos. O líder do grupo disse a Noela que ela era muito ingênua. E para provar o que estava dizendo, ele fez uma ligação para o homem que os pagou pelo serviço. A mente de Noela estava girando o tempo todo. Seu único desejo naquele momento é que aquilo não fosse real. Quando a ligação foi atendida, o líder do grupo disse com satisfação que eles já estavam com Noela presa. Para que ela pudesse ouvir o homem no outro lado da linha, o telefone foi colocado no viva-voz. Elimine-a. A mesma voz que a tinha consolado pouco tempo antes, tinha contratado esses homens para tirar a sua vida. Como o homem a quem ela dedicou 11 anos de sua vida, o pai de seus filhos, era capaz disso? Enquanto eles discutiam a forma de tirar a vida dela e como iriam se livrar de seu corpo, ela desmaiou. Quando o líder do grupo estava encerrando a ligação, Noela começou a recobrar a consciência. Ela sabia que sua situação era desesperadora e nada mais poderia salvá-la. Enquanto ela estava preparando sua mente para aceitar seu destino infeliz, ela notou os homens olhando para ela atentamente. Nós não vamos fazer nada com você. Não fazemos isso com mulheres e crianças. Ao ouvir isso, uma pequena onda de esperança surgiu. A mudança foi incompreensível. Ela nem sabia como reagir. Então, o líder perguntou por que ela não havia notado no passado que algo estava errado. Era janeiro, e a ordem para executá-la estava dada desde novembro. Noela tentou se lembrar do que havia feito para seu marido, mas por mais que tentasse, nada justificaria uma atitude dessas. A vida dela ainda estava em perigo. No entanto, Noela pôde acreditar que ela tinha uma pequena chance de sobreviver afinal, porque os homens contratados por Kalala tinham princípios, mulheres e crianças jamais. Naquele momento, ela percebeu que Deus realmente a amava. Noela passou os 2 dias seguintes no prédio abandonado. Durante esse tempo, eles disseram ao marido que o serviço já estava feito. Eles também aproveitaram para tirar mais dinheiro de Kalala. Sem ter outra saída, ele enviou o dinheiro. Depois de 2 dias sendo mantida em cativeiro, os homens finalmente disseram o que ela estava orando para ouvir. O líder deles, no entanto, tinha um conselho e um aviso para ela. Ele disse que ela teve muita sorte por serem eles, mas nem todos são iguais. Segundo ele, Kalala era muito perigoso. Eles também não sabiam se não haviam outros que o marido dela tinha contratado. Eles deram 80 horas para Noela deixar o país. Antes de deixá-la na beira da estrada, o líder lhe entregou um cartão de memória. Era uma prova que continha todas as chamadas telefônicas gravadas. Eles até forneceram os recibos da transferência de dinheiro do banco. No entanto, Noela não esqueceria as últimas palavras que ouviu deles. Eles disseram a ela: nós só queremos que você volte para contar a outras mulheres estúpidas como você o que aconteceu. Vocês têm a chance de ir para o exterior para uma vida melhor, mas o dinheiro que vocês estão ganhando, o dinheiro que o governo lhes dá, vocês usam para tirar a vida uns dos outros. Noela sabia que ela tinha pouco tempo, então ela ligou para o pastor da sua igreja em Melbourne. Quando Noela lhe contou sobre o plano maligno de seu marido, até o pastor teve dificuldades em acreditar nela. Porém, o pastor se convenceu e decidiu ajudá-la. Noela pediu para que ele não contasse a ninguém que ela estava viva. Para Noela, ela tinha recebido uma nova chance para fazer a coisa certa, e ela não iria perder a chance de ver a reação de seu querido marido quando ele descobrisse que ela estava viva.
De volta à casa da família em Melbourne, em Austrália, Kalala parecia de verdade um viúvo de luto. Dias atrás, quando tinha recebido a ligação confirmando que os homens que ele contratou tinham feito o serviço, ele havia informado com tristeza à comunidade que Noela tinha perdido a vida em um trágico acidente no Burundi. Ele parecia um marido devastado que havia perdido alguém tão querido para ele. Muitos dos que vieram oferecer seu apoio e compaixão doaram dinheiro. No entanto, não seria tão fácil quanto ele tinha planejado. Ela recebeu a notícia do falso funeral que seu marido habilmente organizou. Claro, deve ser muito bom comparecer ao seu funeral, estando vivo. Mais cuidadosa e vigilante do que nunca, Noela voltou em segurança para Melbourne. Era por volta das 19h30 quando Noela, sentada em um carro estacionado em frente à sua casa, viu que seu marido estava acompanhando o último grupo de pessoas que tinham vindo ao velório até seus carros. Enquanto eles se afastavam, ela decidiu que esse era o momento perfeito para fazer uma surpresa ao marido. Quando Kalala estava sozinho na varanda, Noela entrou lentamente. Mesmo no escuro, ela viu a reação dele ao vê-la. Sua boca estava bem aberta e um olhar de medo estava começando a aparecer. Ela se aproximou, sem dizer nenhuma palavra. Seu marido continuou falando sozinho. Era como se estivesse vendo um fantasma. Quando estavam a centímetros de distância, Kalala tocou seus ombros. Então ele pulou. Kalala então começou a gritar pedindo perdão. No passado, Noela sempre perdoou ele por machucá-la fisicamente. Ela até acreditou em Kalala quando ele disse que seu jeito agressivo era apenas o resultado do trauma que ele tinha por causa da violência em seu país. Mas desta vez, não tinha nenhuma possibilidade de perdão. Noela já tinha avisado a polícia antes de chegar ali e eles ordenaram que Kalala saísse do local. Para fortalecer seu caso, ela seguiu a ordem dos policiais de ligar para o marido. Foi então que ele confessou todo o plano. Mas sem que ele soubesse, tudo estava sendo gravado. De acordo com Kalala, ele a amava muito e tinha medo que ela o deixasse por outro homem. Ele disse que tudo isso foi feito por ciúmes. Mas por mais que ele tentasse conseguir o seu perdão, Noela tinha aprendido a lição e da maneira mais difícil. Com todas as provas que tinha, Noela sabia que ele seria condenado. Quando Kalala foi interrogado, ele negou seu envolvimento no plano. Ele disse à polícia que era incapaz de tal coisa. No entanto, quando a polícia mostrou as gravações, Kalala percebeu que não tinha para onde ir. Ele começou a chorar. Em 11 de dezembro do mesmo ano, o Tribunal de Melbourne condenou Kalala a 9 anos de prisão. Ele se declarou culpado e isso evidentemente diminuiu a punição que lhe foi dada. Mesmo depois de preso, Noela não conseguiu retomar sua vida normal. Quando ela estava deitada sozinha à noite, ela continuou ouvindo a voz do marido dando aquela ordem: elimine-a. Ela sabe que levará muito tempo para esquecer, ou talvez nunca aconteça. Apesar da admissão de Kalala, algumas pessoas da comunidade africana de Melbourne culparam Noela pela condenação de seu marido. Alguns deles que conheciam Kalala há muito tempo disseram que ele nunca seria capaz disso. Ela chegou até a receber algumas ameaças anônimas. Depois de tudo o que aconteceu, ela sabe que precisa ser mais forte do que nunca. Quando perguntada sobre as pessoas que a culpavam, Noela levantou a cabeça e disse: minha situação, minha vida passada, isso se foi. Estou começando uma nova vida agora. Se você gostou dessa linda história, compartilhe ela com seus amigos e familiares e se inscreva no nosso canal. Fique com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!